Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. E eu tô aqui para falar de muito conteúdo. Tem Botafogo que o nosso time reserva está sendo cobiçado por grandes clubes do Brasil e os titulares pelos gigantes do mundo, né? E se tem alguém com medo de desmanche, eu acho que não vai rolar. Mas se por um acaso saírem muitos jogadores, saibam que corremos o grande risco de bater 1 bilhão de faturamento esse ano, tá? 1 bilhão. E eu vou explicar aqui nesse vídeo por quê. É recorde de sócio-torcedor, recorde de venda de camisa, recorde de patrocinadores, recorde de premiação. E se esses caras todos saírem mesmo, sair um Savarino, sair um Luiz Henrique, sair um John, sair um Igor Jesus, nós com toda certeza bateremos mais de 1 bilhão de faturamento em menos de 3 anos de SAF. Isso aí o Flamengo demorou anos e muitos anos para conseguir. Então a mídia está preocupadíssima com isso. Ela quer te fazer achar que nós estamos nos depenando como se fosse sair todo mundo de graça, tudo por Lyon de graça. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Ela quer te deixar preocupado porque o time campeão pode se desfazer. Eu acho que não vai se desfazer. Mas se isso realmente acontecer, vai cada um sair por 100 milhões, 80 milhões, 200 milhões. E no somatório geral das receitas, isso pode gerar um feito histórico do Botafogo, que pode montar um time para o ano que vem mais colossal do que esse já foi. Então, preste atenção no vídeo que eu vou te explicar. Dito isso, antes vamos reagir aqui a Globo Esporte, tem também aqui o Band Esportes, tem um monte de coisa para vocês aqui no canal. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente colocar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, temos área de membros, 4 planos. Tem os mais caros? Tem, mas tem planos de R$3, de R$5, valores simbólicos que ajudam muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui todos os meses e fazer um bom serviço a vocês todos os dias. Dito isso, vamos embora pro vídeo. O Botafogo já está de volta ao Rio e foi recebido pela torcida. E aí, amigos do Globo Esporte, tudo bem? Um abraço para todo mundo. O Botafogo desembarcou na tarde dessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, depois da eliminação para o Pachuca no Intercontinental de Clubes. O time foi recebido por cerca de 100 torcedores que fizeram um corredor com muita festa. Alguns torcedores conseguiram ali tirar fotos, pegar autógrafos dos jogadores e é claro que teve coro de Fica Arthur Jorge. O treinador, ele tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025, só que por causa desse ano bem sucedido, com o título inédito da Libertadores, a conquista do Campeonato Brasileiro também, ele já recebeu sondagens de clubes brasileiros e também de clubes do exterior, que falaram inclusive que podem pagar a multa rescisória do treinador, que gira em torno ali de 12 milhões e meio de reais. Na chegada do Botafogo aqui ao Rio de Janeiro, o Arthur Jorge disse que ainda não conversou com o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, e que neste sábado vai viajar de férias para Portugal, onde estão os filhos, onde está a família do treinador, e que depois ele vai conversar então com o Textor sobre essa permanência ou não para 2025. A gente vai ouvir agora um trechinho da entrevista com o Arthur Jorge, onde ele fala sobre o carinho dos torcedores e deixa em dúvida ali a permanência para o ano que vem. Estamos a falar daquilo que é o presente, o meu presente é aqui, aquilo que nós estamos a fazer é poder desfrutar um bocadinho daquilo que é estar também com esta torcida, que hoje fez questão de aqui estar, fico muito satisfeito por isso. É uma prova, é uma marca também de união e de enorme satisfação por aquilo que nós fizemos, construímos e deixámos seguramente um legado aqui neste clube. O Botafogo então agora está de férias, o elenco principal se representa daqui a um mês, no dia 13 de janeiro, e em fevereiro já tem jogos importantíssimos, O primeiro deles no dia 2 de fevereiro contra o Flamengo, na Supercopa do Brasil, e em fevereiro também, durante o mês, tem jogo de ida e o jogo de volta também da Recopa Sul-Americana contra o Racing da Argentina. Então o ano de 2025 vai começar com jogos muito importantes para o Botafogo também. Um abraço, pessoal. Valeu. Tem interesse do Santos também em jogador do Botafogo, André Pessoas. Acho que a gente pode começar aí pelo Peixe, que está ajudando a movimentar esse mercado, né? Bem-vindo ao Troca. Obrigado. Tudo bem, Barreto? Um abraço para você, Grafa, Pedro, para todo mundo ligado no Troca de Passes, já que a gente já aproveitou e acompanhou o papo do Marcelo Teixeira com o Plácido BS. Vamos falar desse Santos, que, como vocês disseram, ele ainda não fala o nome do treinador, muito provavelmente seja o Gustavo Quinteiros, e o interesse do Santos, que nessa semana a gente já tinha trazido o interesse em um outro jogador do Botafogo, Danilo Barbosa, volante. Santos tem interesse também no atacante Tiquinho Soares. Não veio de uma temporada em 2024 muito boa, não chegou a 10 gols
nesse ano, mas em 2023 teve o melhor ano da carreira, 29 gols, 7 assistências. Na metade agora de 2024, renovou o contrato com o Botafogo até fim de 2026. Segundo Marcelo Teixeira, o Santos já avançou numa conversa com o staff do jogador e agora precisava que o Botafogo encerrasse a sua temporada para tentar qualquer tipo de negociação, agora que ontem o Botafogo voltou ao Rio de Janeiro, está oficialmente de férias. A gente pode ter um avanço nessas negociações, tanto do Danilo Barbosa, que tem contrato até o fim de 2025, quanto ao Tiquinho Soares, que é um nome que interessa ao Santos para o ano que vem. No ano passado era provavelmente o grande nome. Sim. Né? Se não o grande, um dos maiores nomes do elenco do Botafogo. Muita gente Agora perdeu espaço. O Tiquinho ano passado, velho. Quando eu escutava, não, já é o melhor jogador do campeonato, e acabou que ele não conseguindo ajudar mais o Botafogo na reta final. Mas eu acho que é uma troca muito interessante pro Tiquinho. Vai para um clube onde ele vai ser titular, onde tem uma tradição de camisas 9. Esse talvez seja o ponto principal, né? Isso. O Tiquinho agora, com a chegada do Igor Jesus, não vai mais ser titular. Ele não conseguiu competir com o Igor Jesus, o Igor ganhou a posição, apesar que o ano que vem, um novo ano, uma nova pré-temporada, mas dificilmente ele vai ter espaço no Botafogo como teve em 2023. Agora tem uma questão, né? Que é o Igor Jesus é um jogador que tem mercado também. Então, assim, seleção brasileira, então talvez o Botafogo tenha um pé atrás em negociar o Tiquinho. Mercado externo, né? Porque pode ser ser que perca o Igor Jesus. Faz então, vai na ambição do jogador, né? Pois é. Vamos lá, jogadores que vão sair do Botafogo. O Adrielson, ele ainda tem uma chance, como ele é do Lyon, mesmo grupo, pode ser que fique mais um ano. Pablo, Marçal, aqui. Tietê, Tá aqui. Romero, Eduardo e Almada. Fora. Acabou. O Almada já sabemos. Os outros, contrato vai acabar dia 31 de dezembro. Estão com o contrato agora na mão para fazer o que eles quiserem da vida. Cara, tem bons reforços aí, né? Vamos parar para acordar aí, né, o povo. Certo? Tem bons reforços do time B do Botafogo. O time A o time B. O time B que brigou para ser campeão ano passado. Sim. Não é de se jogar fora, concorda? Ponto. Vamos lá. As dúvidas. Manda aí. Arthur Jorge. Cuiabano. Luiz Henrique e Igor Jesus. Todos têm contratos longos. Não, o Arthur Jorge propostas. não. O Arthur Jorge não. Sim, os 3 jogadores. 3 jogadores. No caso, o Luiz Henrique, ele está vinculado ao Lyon. Certo? Então, o Igor Jesus e o Cuiabano vai ter que bancar uma grana aí. E tem proposta para sair. Então, cara, o Botafogo pode ter que fazer... É óbvio que eles já devem estar preparados para isso, né? Sim, claro. Eles já sabiam disso. Então, eles vão ter que colocar, pelo menos para completar elenco, 7 ou 8 jogadores. Mas esse parece ser o modelo Botafogo, do Ciro Textor. E formando, claro que talvez não dê a liga que deu esse, mas me parece que é isso. Sim. Se você perde o técnico e muda 8 jogadores de 27... Não, sim. Mas vem cá, vamos combinar. O Botafogo, na janela do meio do ano, transformou o time. Então, exato. Aí, então me parece que esse é o método do Botafogo. Menor dos problemas. Porque esse você tem agora... Então, comprometeu o teu início de ano. Qual time vai entrar lá para jogar com o Flamengo? Sim. É uma boa questão. Não, é um timaço que vai ficar... É diferente do Flamengo do Jorge Jesus, né? Por conta da continuidade da base toda. Teve jogador do Flamengo do Jorge Jesus saindo até o Gabigol, né? Mas alguns continuaram lá. Continuam lá. Mas é um time de 6 meses. Essa escalação, John até o Igor Jesus, é um time que durou 6 meses. Não, se o Botafogo não pegou o treino antes da véspera da viagem pro Catar e tirar aquela foto quando todo mundo veste o uniforme, acabou, não tira nunca mais. Nunca mais, exatamente. Esquece. O Alexander Barbosa falou também ontem, ele falou que o clima, a hora que acabou o jogo e estava no vestiário, era meio de valeu aí, obrigado, cada um para sua casa. Ou seja, tinha um Pachuca focado, preparado, e aí um Botafogo desse jeito. Uns vão sair, cansado, um calendário maluco. Era muito difícil ganhar, gente. Era muito difícil. Era muito difícil. Agora, essa é uma discussão, né? Sobre o que é o modelo do Botafogo. Ainda não, mas vai me parecendo cada vez mais evidente que esse Botafogo espetacular
já é um quadrinho na parede. Já é um quadro ali. Sim, a gente tinha a dúvida justamente por conta do Super Mundial. Vai esticar 6 meses? Vai esperar a janela? Não, não vai. Então agora a gente já sabe que em outra circunstância ele vai continuar nesse modelo sendo um modelo de negócio, não só um modelo esportivo. Né? Mas resta saber se nesse mundo que a gente sabe que o dinheiro conta muito e não sei o que e tal, se não pode ser um modelo viável. Pô, a cada 6 meses eu mudo meu time, só que eu trago 5 almadas aí por Esse é o caso. O time desse ano não era mais forte do que o ano passado? Era. Exato. E se o do ano que vem for mais forte? O Joãozinho chega lá e fala, beleza, tá indo embora, daqui, eu vou brincar de novo. E tufo mais 4 caras aí. Mas aí que o futebol é complexo. Aí que a gente vai ter que ver se é um processo que até agora só incrementou o time ou se chegando no objetivo tal vai ter uma desaceleração. Não, é isso. A gente não sabe. Então, se sair o Almada e o Luiz Henrique, dependendo de quem vier, a gente vai perceber se é uma tentativa de crescimento do time que está acontecendo janela a janela, ou se vai tirar um pouco o pé. Não sabemos. O terceira via que eu falo, ou se o modelo é esse. Ele vai, faz isso, lucra com alguns jogadores que se deram bem e remonta o time. Faz um outro time. Massa. Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de Flamengo, Botafogo e Palmeiras, que de certa forma estão conectados nessa nova gestão do Flamengo. Como vocês sabem, Rodolfo Landim, Marcos Braz e a sua turma não conseguiram se reeleger através do Dunche, que era o candidato do Landim, e o Luiz Eduardo Batista, o BAP, é o novo presidente do Flamengo, assume daqui a 5 dias, todavia já tem um planejamento traçado. E muito do planejamento do BAP para o Flamengo, olha só vocês, vai tomar como base, como espelho, como modelo de gestão o Botafogo do John Textor. Pois é, né? Você, torcedor flamenguista, não imaginava que em tão pouco tempo iria viver isso, né? O Flamengo tendo o Botafogo como espelho de gestão. Isso porque o BAP fazia parte, lá no início da gestão Landim, não curtiu algumas coisas, né? Acabou saindo, acabou rompendo, colocou aí a sua própria candidatura. E nos debates nós vimos o BAP ser um dos mais elogiosos quanto ao trabalho do Botafogo realizado pela gestão da Eagle Football, não só falando das derrotas para o Botafogo, como também da temporada fantástica do Botafogo em relação ao Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil, mas viu o seu rival da mesma cidade levantar os principais torneios do país e da América. E o BAP não só toma o Botafogo como modelo de gestão, como também já foi dar uma sondada em um dos principais nomes da administração, da gestão de elenco do Botafogo, né? Já havia antes consultado e feito proposta para o Sampaio, que é um dos principais também da diretoria ali do Palmeiras, de gestão de elenco, e o profissional do Palmeiras acabou negando, né? Palmeiras, obviamente, deve ter chegado junto, não vai não que a gente dobra teu salário aqui, né? E o BAP está querendo tirar profissionais dos melhores clubes do Brasil. Know-how o Flamengo tem, dinheiro o Flamengo tem, nome e possibilidade de crescimento para os profissionais, inegavelmente o Flamengo também tem. Mas tirar hoje um profissional do Palmeiras ou do Botafogo me parece, se não impossível, muito improvável. Então o Sampaio não quis ir para o Flamengo fez a proposta, chegou junto, preferiu ficar no Palmeiras. E o Alessandro Brito que acumula funções dentro da estrutura do Botafogo SAF, ele não só é o head scout, chefe, né, ali do setor de inteligência do Botafogo, como também acumula funções administrativas na gestão da SAF. E o Alessandro Brito, assim como o Tairo Arruda, é um dos braços direitos do John Textor nessa gestão mais do que vitoriosa. Alessandro Brito, que esteve no Atlético Mineiro,
E o Botafogo conseguiu, de certa forma, tirar o Alessandro Brito do Atlético Mineiro por uma questão de projeto. Salário mais alto, claro, projeto vencedor. BAP também tem um projeto vencedor no Flamengo. Mas, nesse momento, Alessandro Brito não tem a menor possibilidade de deixar o Botafogo. É muito prestigiado na administração John Textor, é muito importante na coleta de dados para a montagem de elenco do Botafogo, e no final das contas todo mundo gostaria de ter um Alessandro Brito como seu head scout. O BAP fazendo a parte dele, sondando, fazendo proposta, mas acho que foi-se a época em que o Flamengo tirava profissionais do Botafogo. Acho que o caso mais emblemático, né, o do William Arão, aquele imbróglio envolvendo justiça, tal, aliciou, não aliciou, tal. A grande verdade é que o Flamengo, há 6 anos, tinha muito mais a oferecer do que o Botafogo tinha naquela época para os seus profissionais, principalmente em gestão profissional. Apesar de o Flamengo não ter uma profissionalização da sua gestão, o BAP quer, de certa forma, se aproximar o máximo dessa gestão profissional adotada pelo Botafogo. O principal modelo do BAP é o Botafogo. Ele é um fã do trabalho do John Textor, e o que John Textor fez foi profissionalizar todos os setores do futebol do Botafogo. Não tem mais torcedor, não tem mais sócio benemérito, não tem mais sócio proprietário, aquele que sempre emprestou dinheiro para o clube. Isso acabou. No Flamengo ainda existe, você tem cargos políticos. No Botafogo não existem mais esses cargos políticos, a não ser no Botafogo associativo, que aí cuida do basquete, cuida dos esportes olímpicos, cuida do clube, mas o futebol do Botafogo é profissional e essa profissionalização é a bandeira do BAP. Por isso venceu as eleições no Flamengo. Então, o Flamengo está buscando profissionais gabaritados no mercado e, claro, fez a sua parte indo atrás de profissionais de Palmeiras e Botafogo, mas me parece improvável que esses profissionais deixem esses clubes, principalmente pela possibilidade muito grande de continuar uma trajetória vencedora na carreira. E todo mundo sabe, quem trabalha no Flamengo trabalha sob pressão o tempo inteiro, e como não é uma gestão profissional, pode ter a cabeça cortada a qualquer momento. A gente sabe como é que funciona, né? Bom, a gente está falando de Flamengo, de Palmeiras, de Botafogo, em termos de gestão. Vamos falar também de outros clubes que estão buscando, em 2025, um lugar ao sol. A gente está vendo aí o Santos tentando movimentações mais arrojadas no mercado, tentando trazer um treinador, buscou o Luiz Castro, traçou como prioridade, mas ao que me parece não vai rolar. Está tentando jogadores, até campeões, né, que estejam em fim de contrato ou sem tanto prestígio. Teve contato aí com o Tiquinho Soares, né, staff do Tiquinho Soares, mas até o momento o Botafogo não assinou positivamente. Nós temos o Cruzeiro, que está com projetos arrojados, até o momento nenhum grande anúncio, mas é o clube que tem projetos mais arrojados, pelo menos para gastar, né? E temos o São Paulo querendo fazer o contrário. São Paulo, assim como o Palmeiras, já está anunciando que vai explorar mais a sua base, que vai investir mais no futebol de base. Ou seja, leia-se, a grana está curta. Não é o caso do Palmeiras, né? Mas no caso do São Paulo, a grana realmente, apesar do São Paulo ter sido top 4 aí de faturamento, né? A grana está mais apertada pelas bandas do Morumbi. A gente vai falando de outros assuntos nas próximas edições aqui do Dois Toques, a casa do futebol. Não esquece, se inscreva no canal, deixa o seu like, porque aqui a gente fala de tudo, sem mimimi, é direto ao assunto, pá e bola. Um abraço! Rapaziada, o Botafogo assinou aí um contrato de profissional com um jogador de 17 anos da categoria de base, lateral esquerdo Kaique, com uma multa rescisória de 138 milhões de reais, cara. É o Botafogo que não perde mais jogador por preço de banana. O Botafogo que protege a sua base e pega os seus craques e valoriza eles. Esse moleque, pelo que estão falando dele, é uma grande joia da base que aos pouquinhos vai começando a se reestruturar para daqui a uns anos voltar a dar grandes frutos e grandes jogadores pro Fogão, né? Lateral esquerdo. E olha que lateral
A gente tem aí no plano muro, né, tem o Flamengo lá com o Wesley, que, na minha opinião, é fraquíssimo o Wesley, fraquíssimo. E é um lateral visado por grandes clubes da Europa por muito dinheiro, por 100 milhões de reais. Então, lateral direito, esquerdo, tá muito escasso hoje em dia as opções no mercado para bons laterais. Se esse garoto for um bom lateral esquerdo, de peso, de qualidade mesmo, diferenciado, vai chover proposta para ele em alguns poucos anos. Então, o Botafogo tá mostrando que não tá de bobeira no mercado, não perderá mais suas grandes joias por merreca. Então, baita notícia, esperança de um futuro brilhante na nossa base. Vale lembrar que o Botafogo ano passado e esse ano fez várias aquisições de jovens garotos para a base do Botafogo, que era uma base sucateada, né? Poucos garotos aqui do Rio de Janeiro se interessavam em vir para a base do Botafogo, iam só para o Flamengo, Fluminense. Então, os melhores iam para lá e aqui ficava só o resto. Agora não, começando a reestruturar parte fisiológica, médica, estrutura de CT e tudo mais, e sendo um time campeão e que valoriza, com dinheiro, valorizar seus jogadores, a molecada vai querer vir pra cá. Então, em alguns poucos anos, vão começar a surgir grandes craques no Botafogo, e aí vamos poder parar de comprar jogadores a 100 milhões para vender a 200 e pegar esses garotos de graça da base e vender a 200, 300 milhões. O lucro é muito maior quando você tem custo quase zero, né? E o técnico sabe disso. E em alguns poucos anos, a gente vai ter vários bons jogadores vindo da base para despontar no time profissional e serem vendidos. E é aquilo, né? Um jogador da base que entra num time pronto, um time bem estruturado, que é campeão e tudo mais, com grandes craques ao redor dele, tende a jogar muito mais bola do que um cara que entra numa furada, como foi o Matheus Nascimento, como foi o Hugo, como foram outros jogadores que surgiram num Botafogo quebrado. E eram o Canu, por exemplo, ou Marcelo Benevenuto, entre outros jogadores que nem eram grandes craques, mas que só de entrar num time quebrado, um time destruído, que caía, eles não conseguiam render o seu melhor futebol. Esses moleques vão pegar um Botafogo estruturado, com timaços, e vão com certeza jogar muita bola e render grandes frutos pro Fogão. E uma ótima notícia, uma ótima notícia. E para quem fala que não temos torcida, o Botafogo se tornou o clube com maior número de sócios dos torcedores no Rio de Janeiro, superando o Fluminense com sobras, Vasco, que tem muito mais torcida, e o Flamengo, que é a maio do mundo, né? Como dizia o mosaico do Flamengo em 2009, a maio do mundo, torcida do Brasil aí, né? O Botafogo com 80.677, né, 80.667 sócios torcedores, superou todos esses rivais do Rio de Janeiro. Teve um aumento de 44% esse ano de sócios, quase metade, né? E é o time hoje do Rio de Janeiro com o maior número de sócios torcedores. Calando a boca de quem fala que Botafogo não tem torcida. Além, isso aqui é importante também porque torna o Botafogo um time que tem um orçamento, tem rendas entrando que são garantidas, né? Sócio torcedor, cota de televisão, essas coisas todas são rendas que vão entrar todo ano. Então, quanto maiores elas forem, melhor pra gente, pro faturamento lá na frente, para aquele tão falado fair play financeiro, né? Esses valores são valores que entrarão e engordarão o bolo pra gente conseguir ter um faturamento grande em alguns anos, né? Ano após ano crescendo e poder ter aí grandes investimentos no clube, né, para chegar o dia que a gente vai poder andar com as próprias pernas sem depender dos aportes do John Textor pro clube. Ele quer isso, nós também, e tá cada dia mais próximo o dia que o Botafogo vai bater bilhão de receita, tá bom? Eu acho que se para ano que vem, com as vendas desse ano, as vendas de jogador, premiação de mundial, né, outros títulos que venham a entrar no fogão, se a gente ganhar mais um título grande e tudo mais, a gente tende a chegar muito próximo esse ano já de 1 bilhão de faturamento. Ano que vem, eu acho que a gente consegue bater. E aí, os rivais vão ficar malucos, porque mesmo com o fair play financeiro, a gente batendo quase 1 bilhão de faturamento, qual vai ser o teto pra gente gastar? Não vai ter mais esse chororô. Não vai ter mais. Gastou 300 milhões e faturou quase a mesma coisa, não pode isso. Tá. A gente não vai nunca montar um elenco de quase 1 bilhão de reais, nunca vai. Então, a hora que a gente tiver quase nesse valor aí de faturamento anual, podem falar o que for de fair play financeiro, não vai se enquadrar mais ao nosso caso. Poderemos gastar à vontade com os jogadores. E esse é o medo dos caras. E tem um site italiano aí, um grande portal italiano, que está colocando o Savarino na mira
de Atalanta, Fiorentina, Bolonha e também Betis e Vila Real da Espanha, né? Atalanta, Fiorentina e Bolonha da Itália, Betis e Vila Real da Espanha, e o Botafogo avalia que o valor de mercado do Savarino está ali mais ou menos em 15 milhões de euros, que está mais ou menos na cotação atual do euro em 94, 95 milhões de reais. Cara, o Botafogo comprou o Savarino, sabe por quanto? Compramos o Savarino no começo do ano por, se não me engano, 12 ou 13 milhões de reais. Reais. Pode ser que ele, se for vendido, né, saia por quase 100 milhões de reais, que é o preço do Luiz Henrique. Ou seja, um Savarino estaria pagando o que a gente gastou no Luiz Henrique. E o pessoal ainda tá preocupado que, o Textor e não sei o que, tá gastando muito dinheiro, ele não vai conseguir fechar essa conta depois. Quem disse que não? Bota os caras aqui, ganha tudo, eles saem por 10 vezes o valor que a gente pagou. É esse o jogo que os caras não entendem, que o Textor sabe fazer com maestria. Bota o cara aqui, monta um timaço em volta deles, e quando vende, se vender agora, quando vende o cara por 10 vezes o que ele custou, 3 vezes o que ele custou, e lucra. E no ano seguinte, você acha que vendendo Savarino por 100 milhões de reais, tendo comprado ele por 10, 13 milhões de reais, quase 10 vezes mais a valorização dele, você acha que com esse dinheiro ele não pega e monta um outro elenco vitorioso? Você compra um Luiz Henrique por 100, um Savarino por 13, 113, mais um Almada por 130, 240 e pouco, quase 50. Igor Jesus de graça, mais um Cuiabano por 7, um John por 10 e tal. Quando você for ver, você gastou menos de 300 milhões. Menos de 300 milhões a montar para comprar esses jogadores todos. E você revende eles total por mais de 700. Por mais de 800 milhões. Todos eles juntos. Vocês acham mesmo que no ano seguinte o Textor não vai fazer igual ou melhor? Não vai gastar igual ou mais do que ele gastou no outro? Se ele viu que deu certo. Em um ano ele conseguiu pegar jogadores que ele comprou, todos eles por 300 milhões, e revendeu por 800 milhões. Você acha que ele não vai fazer pior no ano seguinte? Gastar mais até? Ele viu que a fórmula funciona? Olha só, eu não acho que vai sair geral, como estão falando por aí, tá? Não acho. Mas digamos que fosse acontecer. Isso tá longe de ser um cenário ruim. Longe. Longe. Porque qualquer chimpanzé bem treinado percebe que alguém que quer ganhar dinheiro, a hora que ele encontra uma fórmula de sucesso dessa, em menos de um ano ele investe 300 e tira 800, 700 milhões. Você acha que esse cara que teve esse lucro fantástico, ele não vai repetir a dose? Ou dobrar? Eu tenho aí com a família da minha esposa, né? Um caixinha, né? Que é um nosso que a gente bota o dinheiro lá, o tio dela investe em várias coisas, no final do ano ele pega o dinheiro e divide com o pessoal e dá um lucro muito bom. Muito bom. Ano passado a gente ganhou aí quase 50% de lucro com esses investimentos variados que ele fez e tal. E o que a gente fez para esse ano? Aumentou o valor em quase o dobro. Porque a gente queria, se botamos X, 300, digamos, por mês, a gente tirou no final do ano mais de 5 mil. Era para ser 3.600, tirando mais de 5 mil. Esse ano vamos botar 500, Vai sair, em vez de vir 6 mil, que é vezes 12 é 6 mil, vai vir quase 10. Bota aí. Você acha que o Textor não vai entender da mesma forma? Se eu botei 300, veio 800, ano que vem mete 500, que volta mais de 1 bilhão. Ué, vambora. Então, mesmo o cenário que a mídia pinta como um desmanche do Botafogo, ainda assim não é um cenário ruim. Porque o Textor vai querer dobrar a aposta no ano seguinte. Porque não é só isso, tá? Esse mesmo time que valoriza e sai por 800 milhões, valor redondo, tá? Mais que o dobro do que ele gastou para montar esse elenco, esse mesmo elenco também trouxe também em retorno financeiro, com premiações, mais de 250 milhões de reais. Então só aí já é mais de 1 bi. Eles trouxeram retorno financeiro com a venda e financeiro com premiação dos títulos que eles ganharam. Olha só que fonte de dinheiro maravilhosa. Que fonte de lucro absurdo. Então, o cenário ruim pros haters, pros rivais do Botafogo. Esse time ficar aqui e ganhar mais títulos.
Cenário que na cabeça deles é bom pra eles, ruim pra nós. Desmanche do time. Só que o time não vai se desmanchar saindo de graça, gente. Se sair, como eu mostrei aqui o Savarino, é sair por 10 vezes o valor que ele custou. O Luiz Henrique custou 100, sair por 3 vezes o que ele custou. O Igor Jesus custou 0, sair por 200 milhões. Entendeu? Então, irmão, fora os títulos que eles ganharam. Então, até o cenário ruim pra nós, na cabeça dos haters, dos dos corneteiros, dos secadores, é um cenário que é muito bom pro Textor e incentiva ele, empolga ele, faz ele querer gastar mais com o Botafogo. O que para os haters, eles não perceberam ainda, mas será pior do que se eles ficarem. Porque imagina, se ele tinha 300 e tem 1 bilhão no caixa agora, que time é esse que ele vai montar? E aquele argumento do fair play financeiro, esquece, papai. Porque se diziam que ele não podia gastar porque ele tinha 300 milhões de faturamento no ano anterior, qual vai ser o teto para ele gastar se ele tem 1 bilhão agora? Entendeu? Então, não se desespere, meus amigos. O futuro é glorioso. É muito próspero. Isso sem contar a base, tá? Sem contar a base. Porque se por acaso revelarmos uma joia da base, é mais venda, valor absurdo. Então, o Botafogo está deixando esse pessoal de orelha em pé, de cabelo em pé, de cabelo da bunda em pé e etc. Eles estão se cagando de medo do que pode se tornar o Botafogo em muito pouco tempo. Aí, ó, mais um exemplo é o John. O John tem proposta do tem sondagem do Manchester United, que tem o Naná como goleiro titular, mas não tem um reserva à altura dele. E se por acaso o Naná fizer uma temporada ruim ou sair do clube, eles ficam sem goleiro pra botar, tá de olho no John, que é um goleiro com nível e com estilo de europeu, né? Assim como o Perry, que era um goleiro que tinha uma reposição muito boa, trabalho com o pé maravilhoso, o John também tem. Então, é um goleiro que desperta olhares dos europeus, né? E é aquilo, o John chegou no Botafogo por 10 milhões de reais, eu acho. Você acha que o Manchester United vai tirar um goleiro titular do campeão brasileiro e da Libertadores por menos de, sei lá, 70 milhões de reais? Menos que isso não tira. Menos que isso não tira. Tudo bem, goleiro não é uma posição que vende muito caro. Assim como zagueiro, lateral. Lateral hoje em dia tá mais escasso, até que vende caro tem. Mas volante, goleiro e zagueiro não vende muito caro. Mas tu não tira um goleiro campeão de Libertadores e brasileiro na seleção do Brasileirão por menos de 60, 70 milhões de reais. Então, é aquilo. Se tirar daqui, vai ter que encher os cofres do fogão. E é o que eu falei. O cenário bom são eles ficarem e ganharem mais títulos. O cenário que seria ruim são eles saírem e encher absurdamente o cofre do Botafogo. Ah, mas o dinheiro vai para socorrer o Lyon. Meu irmão, se o Textor pega parte desse dinheiro, socorre o Lyon, e outra parte remonta um elenco tão forte quanto esse, a chance de depois esse elenco tão forte quanto também ganhar títulos, também ser vencedor e também gerar lucro demais ao Textor é absurdo. E eu repito, eu torço pro Botafogo. É lógico que eu quero um time que funcionou, que deu muito certo, que ele se mantenha aqui e ele fique por anos, porque agora são ídolos do Botafogo. Todos são ídolos. E ídolos eu quero perto. Agora, se por um acaso eles forem encher os cofres do Botafogo ao ponto de gerar avanços absurdos em estrutura, absurdos em outros reforços para virem, avanços absurdos até no bem da Eagle Football, porque o bem do Lyon, o bem dos times da Eagle é o bem do Botafogo. Porque vocês acham que tinha aquela notícia anos atrás, não, esse ano, até o começo desse ano, de que o Lyon queria fazer um CT em parceria com o Botafogo, né? E seria o maior CT da América Latina no Botafogo. Esse dinheiro do Lyon vem da onde? Se o Lyon estiver quebrado, vem da onde esse dinheiro? Não vem. Então, até pra gente conseguir ter avanços colossais, a gente precisa de um Lyon forte também. Um Botafogo forte, um Lyon forte. E qualquer outro time que venha entrar na Eagle Football, querem comprar um time da Premier League, vendendo o Crystal Palace, tem o Molenbeek na Bélgica, tentaram comprar várias vezes um time de Portugal. Qualquer time da Eagle Football forte faz os outros times igualmente fortes. Então, o dinheiro que por acaso vier entrar com os jogadores vendidos, nenhum deles vai sair. E entendam, aquela época de sair jogador daqui a preço de banana, acabou. Acabou. Quem entrar aqui vai sair caro.
Muito caro. Você acha que o Textor recusou uma proposta pelo Igor Jesus de 60 milhões de reais? Ele veio de graça. Nem tinha estreado ainda. Só assinou um pré-contrato. Para romper esse pré-contrato, ele nem pisar aqui, ele ir para um outro clube árabe lá. O Textor recusou 60 milhões de reais. Acham mesmo que o Textor vai aceitar proposta pequena pelo John, pelo Savarino, pelo Igor Jesus, pelo Luiz Henrique, por esses jogadores? Não vai, amigão. Quem sair vai sair muito caro. E aí, amigo, a reformulação do elenco vai ser com muito dinheiro em caixa. É tempo de Botafogo e a mídia tá com muito medo disso. E aí, um dos pilares, né, desse time do Botafogo é o Arthur Jorge, é o comandante, logicamente. O Al Rayyan do Qatar ofereceu aí, se eu não me engano, 3 vezes o que o Botafogo paga hoje pro Arthur Jorge. Só que qual é o porém? O Arthur Jorge recebe hoje muito menos do que recebia o Luiz Castro e o Lage. O que, na minha opinião, é super compreensivo, tá? O Arthur Jorge, quando ele chegou no Botafogo, se a gente pegar o ponto 0 do Arthur Jorge, o ponto 0 do Castro e o ponto 0 do Lage, quem eram esses 3 personagens perante o mundo do futebol? O que tinha menos nome e menos experiência era o Arthur Jorge. O Lage já tinha ganho o título pelo Benfica, que é o top 2 ali de Portugal, junto com o Porto. O Castro já tinha ido jogar treinar em time Champions League na Turquia e outros lugares do mundo, já tinha mais rodagem, além de Portugal, é claro. E o Arthur Jorge tinha pouquíssimos anos de carreira no time profissional do Braga, um título que era a Copa da Liga Portuguesa, né? E nunca tinha treinado nenhum time fora de Portugal, só o Braga, na carreira toda dele. O Braga, categoria de base, até subir profissional, tipo o Felipe Luiz do Flamengo hoje. Então ele era um cara com muito pouca bagagem e era uma aposta. Uma aposta. É um cara que tinha potencial, tanto que mostrou o seu potencial, e também ganhou uma Copa da Liga Portuguesa pelo Braga, que não é fácil, mas tinha muito pouca costa larga, vamos dizer assim, né? Não era um cara experimentado em outras ligas. Então ele tinha muito menos grife que tinha Arthur Jorge, do que tinha Luiz Castro e Bruno Lage, que tinha até treinado um time na Inglaterra até. Além de ser campeão pelo Benfica, ele tinha treinado um time na Inglaterra, o que é um puta de um gabarito. Então, é compreensível que quando chegassem cada um ao Botafogo, o que tivesse o menor salário era o Arthur Jorge. E é aquilo, né? Ofereceu e ele aceitou. Ninguém obrigou ele a aceitar esse valor inferior. Agora, ele é o cara que, entre os 3, é o que deu mais resultado. E é mais do que justo. É necessário valorizar ele. Na minha opinião, se você der pra ele o que ofereceram pro Luiz Castro, por exemplo, ainda tem um porém. O Luiz Castro chegou aqui no início do projeto. Pra você tirar um cara da Europa e trazer ele pra cá, nesse cenário de estrutura horrível que a gente tinha, time horrível, etc., você tinha que pagar muito caro pra ele. Você pegar um cara da Premier League e trazer pra cá, pra ele treinar o Botafogo, no espaço de 6 meses, também é um desafio muito caro pro cara. Tem que valorizar. Agora o Arthur Jorge é um cara sem experiência, muito, muito grande, e pegando um time início de campeonato. Então você tinha aí uma margem para negociar melhor. Agora você tem que renovar com ele, sim, é justíssimo isso. E você dando para ele o que, por exemplo, o Lage ganhava, eu aposto que deve ser o dobro quase. Porque o Lage veio numa proposta muito, né, desesperada do Botafogo. Deve ser muito caro. O Castro ganhava 2 milhões, eu acho que esse pau o Lage ganhou até mais do Botafogo quando ele veio pra cá. Eu acho que oferecendo o que o Lage ganhava, o Arthur Jorge fica, porque mesmo que não seja igual à proposta do Al Rayyan, que é 3 vezes maior do que ele ganha hoje, deve ser muito próximo o que o Lage ganhava, né? E aí, comparando esse aumento salarial aliado a um time campeão e que tende a ser campeão de novo num espaço curto de tempo, tem, por exemplo, aí Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA no meio do ano, tem Libertadores de novo, Copa do Brasil, Brasileiro de novo para jogar. Então tem muita fartura de títulos para ele buscar e conquistar ano que vem. Coisa que no Al Rayyan ele não vai ter. Então, oferecendo para ele o que o Bruno Lage, ou até o que o Castro ganhava, eu acho que ele aceita e fica. Não acho que tá difícil, não. E eu acho que é mais do que justo ele querer ganhar mais. E vocês lembram quando eu falava aqui no canal que o time B do Botafogo era muito bom, sim, mas é difícil você fazer um time B engrenar porque ele quase não joga, né? E o time B tem várias opções, tem várias variações esse time B. Não é igual o titular que tem uns 11 fixos lá e ok. O time B, você pode montar um time B com Tietê
e Marlon, com Tietê e Danilo Barbosa de volante, ou montar um time B com Tietê e Alan, ou montar um time B com Danilo e Alan, ou montar um time B com Cuiabano na lateral esquerda, ou com Marçal na lateral esquerda, montar um time B com o Júnior Santos de centroavante, ou com o Tiquinho de centroavante, montar um time B com o Romero de meia, ou com o Eduardo de meia. Tem N opções para você montar esse time B. E é isso que faz o time B ter uma dificuldade muito grande de se entrosar, porque a variação dele é muito grande, enquanto o time titular são sempre aqueles 11. E é aquilo, né? Eu falo que o time B do Botafogo era muito bom, absurdamente bom, e que seria time titular em qualquer um não, mas em 2/3 dos times do Brasileirão Série A, o nosso time B seria titular, quase todo. E se pegasse esse Botafogo A e Botafogo B, jogasse no Campeonato Brasileiro, desse entrosamento pro time B do Botafogo, com uma outra camisa lá, jogando com frequência, esse time brigaria até o final por uma vaga na Libertadores. Tenho certeza disso. E a prova disso é, o Santos quer o Tiquinho, o Santos quer o Danilo Barbosa, o Cruzeiro e o São Paulo estão disputando o Eduardo, que tá largado no Botafogo, foi embora já, tava largado no Botafogo, né? O Júnior Santos, que hoje é reserva, quando ele era titular, o Cruzeiro queria pagar rios de dinheiro por ele, né? O Tietê, pode apostar, Tietê e Marçal vão sair daqui e vai ter times se sapeando por eles. Ambos têm muito mercado ainda, pode esperar, eles vão figurar em algum time grande, um São Paulo da vida, Marçal, não sei, Tietê pode ir, não sei, para um Santos, para um Corinthians, não sei que esses caras têm muito mercado ainda. Você vai ver cada um deles pingando em times grandes do Brasileirão, ou no mínimo times médios do Brasileirão desse ano da Série A. Pode esperar. E vamos ver que sim, o time B do Botafogo, o banco do Botafogo esse ano era muito forte. E pro ano que vem vai ficar mais forte ainda, porque cada jogador... O Tiquinho não vai ficar, né? A não ser que o negocie com o Santos. Mas não é um dos caras que já saiu do Botafogo pelo fim do contrato, como foi Romero, Marçal, Pablo, Eduardo, Tietê, etc. O Tiquinho, ou ele fica ou ele é vendido pro Santos aí. Vamos ver qual vai ser o destino dele. Eu manteria ele porque é um cara que tem potencial para se recuperar, e o Igor Jesus pode sair a qualquer momento, né? Pode ser vendido a qualquer momento. Por uma proposta muito boa da Europa, pode ser vendido. Então tem que manter o cara para ter um substituto à altura, vamos dizer assim, ou próximo disso, imediato já para entrar. Buscar 2 centroavantes do nada é muito difícil. Mas você vê, tem um monte de gente querendo o banco do Botafogo. Os caras do nosso banco sendo cobiçados por São Paulo, por Cruzeiro, por Inter, por Santos, por Corinthians, por Fluminense. Estão cobiçando nossos reservas, cara. Os nossos reservas são cobiçados por times grandes do Brasil. Isso mostra que o time Botafogo reserva era muito forte, muito forte. E saindo esses jogadores que quase não tinham espaço, chegando jogadores novos que vêm para brigar por posição, a tendência é que alguns titulares atuais virem reservas ano que vem. Alguns se mantenham, claro, mas alguns virem reserva. E aí olha o banco se qualificando de novo. Você pode ter o time titular, parte do time titular, campeão brasileiro e da Libertadores, virando reserva ano que vem. E é assim que aos pouquinhos você monta um time vitorioso, um time cascudo, um time muito bem qualificado e mais campeão do que esse time já é. O Botafogo tem um elenco muito foda. Para mim, o melhor elenco do Brasil disparado. E vai melhorar. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Esse apanhado geral aí de notícias sobre o Fogão, né? Ficou meio longo. Mas obrigado por estar aqui comigo até agora, pela sua audiência. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, temos área de membros, 4 planos de 3, de 5 reais, valores simbólicos, e você ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui todos os dias com conteúdo de qualidade para vocês. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo.